Olá, bem-vindos à aula síntese sobre a teoria da burocracia. Aliás, palavra muito conhecida por todos nós. A teoria da burocracia, ela tem como destaque, como expoente, um sociólogo chamado Max Weber. Max Weber, ele, adaptado à administração, ele trouxe um método menos prescritivo, ele trouxe um método mais analítico de se entender a administração. Preocupado mais em descrever, mais em analisar, mais em explicar as organizações do que propriamente dizer para nós o que deve ser feito em detalhes. Max Weber entendia que a organização humana, ela deveria ser baseada na racionalidade, né? E essas organizações, principalmente em meados do século XX, em meados da primeira parte do século XX, elas se tornaram cada vez maiores e cada vez mais complexas. Ou seja, se precisava de uma base racional para poder entender esse crescimento, e não apenas das empresas, mas propriamente da complexidade do próprio Estado. Max Weber, através de seus estudos, como sociólogo, ele na realidade via que a sociedade era dividida, segundo o pensamento dele, em três grandes grupos. A sociedade tradicional, aquela pautada pelos princípios tradicionais, ou seja, a família, os clãs, né? Ele via a sociedade carismática, aquela sociedade baseada na personalização, no personalismo, e ele também via as sociedades racionais, ou as sociedades, organizações racionais, organizações burocráticas, baseadas no razão, no racional, baseada, enfim, na compreensão da ordem, né? Ele trabalha com alguns conceitos que nós vemos até hoje, que nós utilizamos até hoje. O primeiro conceito é o conceito de autoridade. O que é autoridade? Autoridade é a probabilidade de eu ser obedecido. O que é o poder? É a probabilidade de eu fazer valer a minha vontade, de eu impor a minha vontade. O que é a legitimidade? São os motivos que eu tenho para obedecer. E a aceitação da autoridade, ela é que traz a legitimação. A dominação é a relação de poder, é a relação existente entre quem domina e quem é dominado, entre o governante e o governado. Esses elementos são importantes para nós entendermos como funciona a burocracia. A burocracia ela tem algumas características funcionais dela. A primeira, o caráter legal, o caráter normativo, o caráter das regras. O caráter formal das comunicações, ou seja, elas devem ser formalizadas, elas devem ser por escrito, as comunicações elas guardam um caráter formal. O caráter racional e de divisão do trabalho, ou seja, aqui se mantém a divisão do trabalho típica das teorias científica e clássica. As relações não são pessoalizadas, elas são relações entre cargos, entre chefes e subordinados, não há pessoas, e sim há posições, há cargos. Há a característica da hierarquia da autoridade, ou seja, há pessoas que têm autoridades e responsabilidades maiores que outras, isso numa cadeia escalar. A padronização, ou seja, que as rotinas e procedimentos elas buscam uma uniformidade. A burocracia ela é baseada na competência técnica e no mérito, o que nós chamamos de meritocracia. Ela baseia-se na especialização da administração, na departamentalização, ou seja, em especializar aquilo que se faz dentro da empresa e também profissionalizar as atitudes, muito ligado à divisão do trabalho.
E ela busca uma completa previsibilidade do funcionamento dessa organização, ou seja, essas características juntas trariam uma organização burocrática, uma organização racional e, antes de tudo, uma organização eficiente. Compreenderam que as características da burocracia foram pensadas para se ter uma organização que melhor atingisse seu objetivo. Essa foi uma das buscas que esse grupo de pensadores atuaram. A burocracia, ela tem, nessa busca virtuosa da organização eficiente, ela tem vantagens que nos saltam aos olhos. A primeira vantagem é que essa racionalidade torna a organização mais compreensível. Você consegue entendê-la melhor através das suas normas, dos seus procedimentos. Essa racionalidade traz também uma maior transparência. As pessoas, desculpem, os cargos, eles têm responsabilidades melhor atribuídas, aonde você tem um conhecimento mais pleno dos seus deveres, das suas responsabilidades, né? Buscava-se, tem-se como consequência dessa divisão maior de tarefas, a redução, a minimização, não a extinção, mas a minimização dos conflitos, ou seja, onde cada um sabe exatamente o que deve ser feito, que não conflita com as atribuições dos outros, né? E traz uma confiabilidade maior à organização. A questão é que a organização burocrática ela tem um grande dilema. Essa organização que funciona de forma azeitada, que funciona de forma racional, ela exige do humano uma renúncia muito grande. É necessário que a pessoa subordine os seus interesses, quase que plenamente, lógico que de uma forma figurada, aos interesses da organização. Essa renúncia, ela talvez não se prolongue por muito tempo. O que nós conhecemos hoje como sinônimo de burocracia, na verdade, não é essa busca eficiente, não é essa busca pela empresa eficiente. Nós conhecemos a burocracia pelo seu lado ruim, pelo que nós chamamos de disfunções burocráticas, né? Essas disfunções burocráticas, elas são o lado ruim da burocracia. A primeira delas é o apego às normas, aos procedimentos, a vontade de que tudo esteja escrito, buscar nas normas e procedimentos a resposta para tudo. Teve um caso que eu me lembro de uma greve, se não me engano foi no metrô de Londres, ao que a greve foi inusitada. Os operários, enfim, as pessoas que reivindicavam, elas disseram que não iriam fazer greve convencional, elas iriam seguir ao pé da letra todas as normas e procedimentos que a organização tinha, mais ou menos como uma operação padrão. O resultado foi que a organização deixou de funcionar da maneira com que se esperava dela. Ou seja, as normas e os procedimentos elas dão conta de grande parte das situações, mas elas nunca podem substituir a realidade de uma forma mais plena. O excesso de formalismo, o excesso de papel, ser resistente a mudanças, querer se manter sempre aferrado à sua rotina, às coisas que acontecem cotidianamente. Os relacionamentos ficaram menos personalizados ou ficaram despersonalizados. Houve uma exibição maior dos sinais de autoridade, uma exibição dos cargos, uma exibição da posição ao qual se ocupa na organização e, principalmente, uma dificuldade de lidar com o público, com o cliente, porque essa organização tão eficiente internamente, pautadas em normas e procedimentos, acabou criando conflitos com os clientes que tinham as suas necessidades, que não necessariamente estavam previstas nesses regulamentos. O que nós podemos pensar, enfim, da organização burocrática é que ela continua vendo a empresa, assim como os clássicos e científicos, como uma máquina puramente racional, o que nós já vimos que não é assim. Ela esquece os grupos informais, ela esquece os conflitos intra-organizacionais, os conflitos com o cliente. Mas a burocracia ela tem uma contribuição
muito importante, uma contribuição sine qua non, principalmente a gestão pública, principalmente nós temos uma herança muito grande delas na administração. E nós podemos ver, para salvar a honra da burocracia, que o objetivo dela foi a eficiência organizacional. Obrigado por essa estada, espero que a gente aprofunde o material e se veja numa próxima aula síntese.